Então, eu vou botar aqui o primeiro exemplo, ele é sobre uma coisa que é bem comum, assim, é sobre blocos pendurados, mas para que serve blocos pendurados? Afinal das contas, blocos pendurados servem para nada, mas isso aqui é como se fosse, não sei se vocês já viram aquelas construções onde os caras tentam levantar tijolo, ou quando tu tenta puxar alguma coisa para cima, assim, fazer algum tipo de elevação, assim, é como se fosse um elevador isso aqui. Aí a gente tem aqui, ó, todo mundo enxerga, vocês enxergam o meu mouse aqui? E depois eu vou fazer o desenho de novo de qualquer forma. A gente tem aqui esse bloquinho A e ele está ligado por uma corda aqui no bloco B. Daí o que vai acontecer e sempre vai acontecer, se não tiver atrito, é que o bloco B ele vai sempre puxar o bloco A, independente de quão maior o bloco A seja. Mesmo que ele seja muito mais pesado, o bloco B ainda assim vai puxar o bloco A. Se não tiver atrito, é importante isso, tá? Se não tiver atrito, o bloco B sempre puxa. Por causa da força da gravidade, que é quem tá controlando o processo. Então, eu vou fazer parecido com o que a gente fez a última vez, que eu vou fazer fazer o exemplo para vocês, descrever como é que ele funciona. Aqui eu já tenho ele mais ou menos encaminhado, então a gente tem o bloco A aqui, aí tem o fio e o bloco B pendurado. A massa do bloco A, 4 kg, a massa do bloco B, 6 kg. Se eu não me engano, esse aqui é o exercício 11, ou 12, ou 13, ou 14, da lista 1, tá? É nessa ordem ali, mais ou menos. Então, esse exemplo ele pode ser usado para qualquer um desses exercícios. Deixa eu ver se eu estou gravando aqui, que eu acho que eu não botei para gravar. Stop share. Está gravando. Então, a gente vai começar fazendo. O que a gente tem que fazer nesse exercício? Igual todos os outros, a gente tem que escrever as forças que tem nele. Então, no bloco B, a gente tem aqui a gravidade para baixo, força da gravidade. E para cima, a gente tem uma coisa que a gente chama de força de tensão ou tração, que é do cabo aqui, ela está puxando ele para cima aqui, então tensão. No bloco A, como ela também tem o fio, ela tem essa tensão para cá, e a força da gravidade para baixo, força da gravidade para baixo aqui. E como o bloco A está em cima de uma superfície, ele tem a força que a gente chama de normal, que está aqui para cima. Força normal que está aqui para cima. Vamos escolher uma cor aqui, um rosa. A normal aqui para cima. Dito isto, feito isto, a gente tem todas as forças que agem nos dois bloquinhos, porque nesse exemplo não tem força de atrito, senão ela estaria aqui assim no bloco A. Por que o bloco B não tem atrito? Porque ele está pendurado, então não tem atrito, não tem contato com o chão. Então vamos fazer para onde eles vão se mexer, né? Para onde é que cada bloco vai ter o seu movimento. O bloco A ele vai ir para a direita e o bloco B vai ir para baixo. Como um está indo para a direita e o outro para baixo, eles não é o mesmo tipo de movimento. Um está se mexendo na vertical e o outro na horizontal. Então a gente separa os dois blocos aqui para que a gente não misture força horizontal com força na vertical. Então vamos fazer o bloco A primeiro. Ele vai ir para a direita. Se ele for para a direita, quer dizer que ele se mexe no sentido positivo. E a única força que tem ali para a direita é a força de tensão. A única força que tem na vertical é a força de tensão. Então a gente vai ter que a tensão é igual à massa do bloco A vezes a aceleração que ele vai ter, que vai ser positiva. No bloco B, a gente tem duas forças. Então, a gente tem a força da gravidade, a força de tensão, que é para cima, então ela é positiva, menos a força da gravidade, que é para baixo, então negativa. Isso vai ser igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Só que essa aceleração aqui, pessoal, ela é negativa, porque o bloco B está indo para baixo. Então, ele vai ter uma aceleração negativa. O que a gente tem que encontrar nesse exercício? Que ele
Qual é a pergunta? Ele quer saber a aceleração. Como os dois blocos estão ligados, a aceleração é a mesma. Então, esse A que está no... Esse Azinho aqui, esse Azinho bonitinho aqui, que está no bloco A, é o mesmo Azinho que está no bloco B. A gente precisa achar uma forma de encontrar essa aceleração. O que a gente tem aqui? Ó? A gente não sabe quanto vale a tensão e não sabe quanto vale o Azinho. Mas é que nem vocês devem ter aprendido na 7ª ou 8ª série, tu tem duas equações e duas incógnitas. Então, tem como descobrir. A gente vai substituir uma coisa na outra. A gente está vendo aqui ó, que a tensão vale massa do A vezes a aceleração. Então, a gente vai substituir. Essa aqui eu vou chamar de 1 e essa aqui eu vou chamar de 2. A gente vai fazer o quê? Substituir 1 em 2. Então, a gente vai ter, como a tensão é massa do A vezes a aceleração, a gente vai fazer A2 desse jeito assim, ó. Em vez de colocar o T, a gente vai colocar massa do A vezes a aceleração, menos a força da gravidade. De quem, nesse caso? Do B, porque está desse lado direito aqui e a gente está falando dele. E a gente tem aqui massa do B vezes a aceleraçãozinha negativa. O que a gente faz agora? A gente está só mexendo com as letrinhas, por enquanto. Vamos em partes, como diria Jack. Tudo que tem A vai para um lado e tudo que não tem vai para o outro. Então, a gente vai ter do lado esquerdo aqui a massa do A vezes o Azinho, mais a massa do B vezes o Azinho. Por que ele ficou mais aqui, ó? Porque a gente tem uma coisa desse tipo aqui desse lado, ó. Como a massa do B está multiplicando menos A, ela vai ficar menos massa do B vezes A. Quando ele troca de lado, ele fica mais. Isso vai ser igual, essa parte de baixo aqui, massa do A mais massa do B, vai ser igual à força da gravidade do B. O que a gente precisa achar? O Azinho. Isso quer dizer que a gente pode colocar ele em evidência, que nem vocês faziam, acho, na 7ª ou 8ª série. O A que está multiplicando os dois vai para frente, a gente vai ter massa do A mais a massa do B. Isso igual à força da gravidade do B. Como é que a gente calcula a força da gravidade? Massa do B vezes a aceleração da gravidade. Certo? Agora a gente tem como achar todos esses valorezinhos aqui, todas essas letras aqui, a gente tem a massa do A vale 4, a massa do B vale 6, massa do B vale 6 e a aceleração da gravidade vale 10. Então a gente vai achar que o nosso A é igual a massa do B vezes a gravidade dividido por massa do A mais massa do B. Isso vai ser igual. Massa do B vale 6, aceleração da gravidade vale 10. Isso aqui dividido por massa do A, que vale 4, mais a massa do B, que vale 6. Isso vai ser igual a... Se a gente olhar bem aqui, ó, pessoal, a gente pode cortar, ó. Porque a gente vai ter o 10 em cima e 4 mais 6 também dá 10, então a gente corta esse 10 com esse aqui. Minha resposta final, então, vai dar 6. 6 metros por segundo ao quadrado. E é isso, não tem muito mais o que fazer nesse exercício. Ele é bem parecido com o exercício 13 ou 11, 12, 13 ou 14. O que vocês têm que fazer nesse exercício? Usar só isso aqui, ó, diretamente, só essa parte. Aí vocês cuidem qual vai ser a massa do A, a massa do B, e é só colocar direto nessa fórmula final aqui, ó. Daí vocês vão achar a aceleração direto, sem problema. Alguma pergunta até aí?
Mais ou menos? Não? Sim? Talvez? Beleza. Então, vocês não falaram nada, eu continuo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me interrompam